Olá, meu nome é Renata Ximenes, sou nutricionista e fundadora do Minha Comidinha. Hoje eu vou te ensinar como montar uma lancheira saudável e bem completinha. O lanche escolar é muito importante para o crescimento, para o desenvolvimento e para a saúde da criança. E não se trata de uma exceção, afinal de contas a gente tem lancheira pelo menos 5 dias na semana, não é verdade? Então vamos caprichar na lancheira das crianças. Além disso, o que a gente manda na lancheira vai contribuir para a formação do paladar e para a formação dos hábitos alimentares da criança. Então é importante escolher muito bem cada um dos itens que vão compor a lancheira da criança. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que no lanche escolar tenha um líquido, uma fruta, um carboidrato e uma proteína. Então, com todos esses itens, eu vou ter uma lancheira completinha. Mas não basta ser completa, eu preciso também que essa lancheira seja saudável, então eu preciso saber escolher cada um desses itens para compor a lancheira. Os líquidos vão ter a função de hidratar, então são eles que vão fornecer a hidratação para as crianças. O mais comum é que se mande suco na lancheira, mas não é a única opção, tá? Inclusive, eu recomendo que você intercale aí, inclusive com água. Água pura pode ser, sim, uma opção para o líquido na lancheira. Então, a gente pode mandar suco, a gente pode mandar água, a gente pode mandar água de coco, chá. Para os dias frios, você pode escolher um chá quentinho. Para os dias de calor, um chá gelado, tá? Então, a gente pode variar bastante aqui também nos líquidos. Em relação aos sucos, sempre preferi aquele suco mais natural, como eu falei, comida de verdade, quanto mais natural, melhor. Então aquele suco feito da fruta mesmo em casa, ou então da polpa congelada e sem adição de açúcar. Você pode, por exemplo, misturar uma fruta mais doce com uma fruta mais azeda, para não precisar adoçar esse suco. Por exemplo, um suco de maracujá com melão. O maracujá mais azedo, o melão mais doce, e aí eu não preciso adicionar açúcar. Evite os sucos industrializados, né? Eles normalmente possuem açúcar em excesso, além de corantes, conservantes, e não são boas opções. As frutas são consideradas alimentos reguladores, pois ajudam a regular as funções do organismo. E não é só as frutas, aqui eu aconselho que entre também os vegetais, né? Por que não? Então, além das frutas, você pode mandar, por exemplo, uma cenourinha baby, um pepino em rodelas, tomatinho cereja regado com azeite, um pouquinho de orégano, fica ótimo, é uma boa opção para a lancheira também. E em relação às frutas, qualquer fruta in natura pode compor aí a lancheira da criança. E é importante você sempre variar, porque cada fruta, cada alimento vai ter uma composição nutricional diferente, tá? Os alimentos desse grupo, né, do grupo dos alimentos reguladores, normalmente são alimentos ricos em vitaminas, minerais e fibras. Então aqui varia bastante, não fique sempre mandando a mesma fruta, né, ou as mesmas frutas. Varie o máximo que você conseguir. Os carboidratos vão ser os grandes responsáveis aí pelo fornecimento de energia. O que são os carboidratos? Pode ser um pão, um bolo, uma torrada, tapioca, cuscuz, tudo isso entra como carboidrato na lancheira. E a minha dica aqui é que você sempre prefira preparações caseiras, tá? Um bolo caseiro, por exemplo, vai ser sempre melhor do que aquele bolo pronto que você compra no mercado. Por quê? Porque quando a gente prepara esses alimentos em casa, a gente consegue controlar melhor a quantidade dos ingredientes que vai na receita. Então eu consigo controlar a quantidade de açúcar que eu estou usando, a quantidade de gordura, não só a quantidade, mas a qualidade também. Então eu vou usar uma gordura de boa qualidade, né? Normalmente os produtos industrializados, eles possuem açúcar e gordura em excesso, né? Além de ser uma gordura de má qualidade na maioria das vezes. Tá? Então, é claro, também tem os aditivos químicos, né? Eu já ia me esquecendo. É lotado de aditivos químicos, conservantes, corantes, aromatizantes, espessantes. E quando a gente faz esses alimentos em casa, a gente não utiliza esses aditivos. Então, a gente vai ter, né, um produto final muito mais saudável do que aquele comprado no mercado. Às vezes, muitas mães reclamam, né, que às vezes não tem tempo, não tem como preparar sempre esse lanche em casa. O que você pode fazer? Você pode tirar um dia da semana e fazer essas preparações e congelar, dá super certo congelar. Você pode fazer uma tortinha, você pode fazer um bolo e tudo isso vai super bem no congelador. Use o congelador aí como um aliado para garantir uma lancheira saudável para o seu filho. As proteínas são os alimentos construtores, são responsáveis aí pela formação dos nossos tecidos e também é muito importante para o crescimento. Você pode dar preferência aqui também para as proteínas lácteas, então o leite ele entra tanto no grupo dos líquidos, né, como no grupo das proteínas.
Então, quando você mandar um leite, por exemplo, você já vai estar cumprindo aí os requisitos do líquido e da proteína na lancheira. Então, as proteínas lácteas, como leite, iogurte, queijo, iogurte preferencialmente caseiro também, ou um iogurte de boa qualidade, então sem açúcar, sem corantes. Você pode escolher aquele iogurte mais natural no mercado, aquele que normalmente na lista de ingredientes só vai leite e fermento. E aí você pode, às vezes, acrescentar uma frutinha ali naquele iogurte, um fiozinho de mel, uma geleia 100% fruta, fica ótimo, fica muito gostoso e fica uma opção muito mais saudável. Como proteína, você também pode mandar frango, carne, ovo, então um ovinho de codorna, você pode fazer um patê de frango ou uma tortinha de frango, né, que no caso da torta já entraria aí carboidrato e proteína em uma única preparação. Um patezinho de atum para passar no pão, então tudo isso vai entrar como proteína na lancheira. E para finalizar, uma dica que eu dou para vocês é que vocês caprichem também na apresentação da lancheira, não só na escolha dos alimentos, mas na forma que essa lancheira vai ser apresentada para a criança. Então, monte uma lancheira bonita que encha os olhos da criança. Os alimentos, né, principalmente as frutas, os vegetais ali do grupo dos alimentos reguladores, vão ser os grandes responsáveis aí por colorir a lancheira e deixar ela mais alegre. E você pode, por exemplo, utilizar cortadores. Os cortadores, eles podem ser utilizados tanto para cortar os biscoitinhos caseiros, pode ser utilizado para cortar queijo, para cortar fruta, e aí fica num formato diferente que vai chamar mais a atenção da criança. Você pode usar utensílios, né, coloridos, então vasilhinhas diversas aí com desenhos. Então entrar no mundo infantil, porque tudo isso faz diferença para a criança também. Então, além da escolha dos alimentos, vamos tentar também fazer uma lancheira bonita e atrativa para as crianças. Eu agora vou montar com vocês uma opção de lancheira saudável. Para montar essa opção de lancheira, eu escolhi como carboidrato um pãozinho, tá? Aqui eu utilizei esse cortador de borboleta para ficar mais bonitinho. Fonte de proteína, o queijo. Aqui eu tenho 2 fatias. Tá vendo? Vou montar um sanduichinho, então também usei o cortador aqui no queijo. Então, vamos ter um sanduichinho de pão com queijo, carboidrato e a proteína. Como alimentos reguladores, além da fruta, vou mandar um tomatinho cereja. Vou regar esse tomatinho com azeite. E orégano. Como fruta, aqui eu escolhi o mamão, tá? Ele tá redondinho assim porque eu usei esse boleador, tá? Mas poderia ser em cubinhos também. E eu vou colocar aqui uma folhinha de hortelã para ficar mais bonitinho. Então, aqui eu tenho carboidrato, alimento energético, com queijo como fonte de proteína, tomatinho e o mamão no grupo dos alimentos reguladores. E, para variar, como líquido, a gente vai ter aqui como opção, na garrafinha, água. Então, aqui está uma opção de lanche para vocês montarem aí a lancheira da criança. Uma outra dica para vocês, quando forem mandar banana para criança de lanche, você pode escrever um recadinho na casca ou fazer um rostinho, uma carinha feliz. Então isso vai deixar o lanche mais alegre. Se a criança souber ler, né, você já pode mandar um bilhetinho, um recadinho na casca da banana ou fazer um desenho. Tá vendo? Uma coisa tão simples, mas que pode fazer a diferença aí e tornar a lancheira muito mais alegre e atrativa para a criança.